no livro de Mateus, no capítulo 14, o verso 22, fala assim: Logo em seguida ordenou Jesus que seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado. Enquanto ele se despedia da multidão, ele subiu ao monte para orar, à parte. Ao cair da tarde, estava ali sozinho. Entretanto, o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus a eles, e andando por sobre o mar, os discípulos, vendo-o caminhar por sobre o mar, se assustaram, dizendo: é um fantasma, e gritaram de medo. Jesus, porém, imediatamente disse: tende bom ânimo, sou eu, não temas. Respondeu-lhe Pedro: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo sobre as águas. Jesus disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas, para ir ter com Jesus. Mas observando o vento forte, teve medo, e começando a afundar, clamou: Jesus, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão, tomou-lhe e disse: homem de pequena fé, por que duvidastes? Entrando ambos no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco adoraram, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Amém? Eu queria falar hoje um pouco sobre esse texto, mas antes de entrar nesse texto, para que a gente venha entender um pouco essa história, eu vou resumir uma história antes dessa. Jesus, ele tinha acabado de fazer um dos maiores milagres naquela terra, dos maiores em quantidade mesmo, que foi a multiplicação dos pães e dos peixes. E todos nós conhecemos a história, que Jesus multiplicou e as coisas aconteceram e sobrou cestos. E naquele momento, quando Jesus terminou o que ele tinha que fazer, quando todo mundo já havia comido, Jesus falou o que tinha que falar, ele falou para os seus discípulos que poderiam ir. E é quando nós entramos aqui nessa história de que Jesus, ele anda sobre as águas. Que quando Jesus, ele despede os seus discípulos, fala para ele ir, ele fica para orar. A Bíblia não fala o motivo que ele ficou, a Bíblia não revela o porquê ele ficou ali. Alguns estudiosos falam que é pela tristeza, porque o povo só queria milagre, mas acredito que tudo não passa de especulação, porque de fato nós não sabemos o motivo ao qual Jesus ficou para orar sozinho. Se ele quis interceder pela cidade, ou se ele quis um tempo a sós. Mas um dos milagres ia acontecer um pouco mais à frente. Esse texto ele nos dá uma aula de como agir sobre alguns aspectos da nossa vida. Quando nós lemos esse texto com atenção, nós podemos entender que temos que agir conforme algumas coisas. Eu separei 3 pontos aqui para a gente poder falar, para a gente poder discutir e conversar um pouco sobre ele, sobre esses 3 pontos. Teriam muito mais. Se a gente fosse pegar versículo por versículo, daria para tirar ponto por ponto de cada versículo para nos ensinar e nos instruir a como agir na nossa vida. E como nós vamos falar de Jesus e vamos falar de Pedro, eu queria apresentar para você quem era Pedro antes de conhecer Jesus, para que isso venha dar um contexto melhor para aquilo que eu vou falar. Pedro, antes de conhecer Jesus, todos nós sabemos, a Bíblia fala, ele era um cara temperamental, era um cara estúpido, um cara bruto, um cara nervoso, que não queria ouvir, impulsivo, e que talvez a última coisa que todos pensavam é que ele serviria a um homem como Jesus, manso, um cara calmo, ou seja, uma pessoa totalmente controversa daquilo que Pedro era. E nós começamos a ver o contexto e analisar o quanto ele
ele foi mudando conforme ele conhecia Jesus. Conforme o tempo vai passando, ele vai conhecendo Jesus e vendo os milagres de Jesus. Ele presenciou aquele milagre que eu acabei de falar aqui, do milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Ele viu tudo aquilo acontecer de perto, fora outros milagres que ele já tinha conhecido. E isso dá todo um contexto para esse momento da história, para esse momento de quando Jesus manda ele andar sobre as águas. Como eu falei, eu separei 3 pontos. E esses 3 pontos é que Jesus, ele não é um fantasma. Pedro não andou sobre as águas, Pedro andou sobre uma palavra. E pode parecer que Jesus está longe, mas ele está a uma mão de distância de você. Eu queria separar esses 3 pontos para falar com você nessa manhã. E gostaria que vocês entendessem de verdade aquilo que eu vou trazer nessa manhã para vocês. Nós vemos aqui que quando Jesus despede os discípulos e quando já está à noite, escuro, Jesus vai de encontro a eles no barco. E as pessoas começam a temer, começam a se assustar. Os discípulos olham e começam a imaginar o fantasma. Pensa, eles andaram com Jesus o tempo todo. Eles tinham autoridade para repreender, que mesmo que fosse um fantasma, um espírito maligno, mas o que eles fizeram foi gritar de medo. E aqui eu queria destacar algo. Quantas vezes em nossa vida está acontecendo situações difíceis que em vez de nós dobrarmos os nossos joelhos diante do Senhor, em vez de nós pararmos e clamar ao Senhor, nós gritamos de medo e perdemos a nossa autoridade que foi dada por Jesus. Mas você fala, mas ali era Jesus. Sim, era Jesus, então não teria como repreender Jesus. E esse é o ponto. Existem situações na nossa vida que acontecem, que às vezes você pensa que é um fantasma que veio para te ajudar, mas é Jesus que veio para te resgatar. Eu não sei se vocês conseguem compreender que existem situações que acontecem na nossa vida, como o Júlio falou, que Paulo sabia passar por necessidade e ele aprendeu a viver. O que Jesus quer nos ensinar a como viver dependente e crendo nele. Então tudo que está acontecendo na sua vida, algumas coisas que estão acontecendo na sua vida que você às vezes pensa que não é Jesus, você já parou e perguntou para ele se não é ele que está fazendo com que isso aconteça na sua vida? Irmãos, não é um fantasma, é Jesus, não se assuste. Se você crê que a sua vida é guiada pelo Espírito Santo, se você se converteu, se você dobrou o seu joelho, aquilo que acontece na sua vida é por permissão e autoridade do Senhor. Então não se assuste com aquilo que você não está conseguindo enxergar direito. Para nós que estamos aqui, nós não estamos conseguindo. Vai ter guerra, não vai ter guerra, vai acontecer, vai ter bomba, não vai ter bomba. Não vamos nos assustar. A nossa vida é regida por Jesus. É Ele que nos guia. Nós não podemos temer. E que se acontecer alguma coisa, como o pastor João fala, glória a Deus, nós seremos promovidos e veremos Ele mais rápido ainda. É muito engraçado que existem crentes, existem cristãos que temem tanto a morte, ou quando fala de algo, eles ficam com tanto medo. E eu paro e falo, meu Deus, será que eles não entenderam que se isso acontecer, é o encontro com Jesus, aquele encontro tão esperado que nós esperamos tanto? O que me faz a crer que se nós não estamos crendo que vamos ver Jesus, quando nós sairmos desse corpo, o que nós estamos fazendo aqui? E esse medo desse fantasma, esse medo que nos assola. Nós, cristãos, temos que ensinar a nossa igreja que não é o fim, que a morte não é o fim, é o início. Existem pessoas que são mais presas no que vão viver daqui. Mas eu quero me formar, eu quero me casar. Irmãos, nós que estamos aqui, nós queremos ver Jesus. Esse é o nosso ponto. Nós esperamos tanto por Ele, nós falamos tanto dEle. E às vezes essas coisas nos assombram. Esse é o fantasma que às vezes vem na sua vida para te assolar. E não pode ser assim. Eu já tive bastante medo disso.
Às vezes eu me tremia, acordava à noite com falta de ar, falando, meu Deus, eu vou morrer. Depois eu entendi, falei, meu Deus, eu vou morrer. Uau, eu vou te ver. Nós vamos amadurecendo conforme nós vamos tendo convicção que nós vamos ver Jesus. Então não tenha medo do que está acontecendo na sua vida ou no que está acontecendo no mundo. Só faça aquilo que o Senhor te pediu. Ore e clame o nome dEle. Não se intimide diante das adversidades ou dos fantasmas que têm se levantado, porque às vezes o próprio fantasma pode ser Jesus, como os discípulos olharam e falaram que era um fantasma. Não é um fantasma. Não tema. Não tema. Chame Jesus para o barco. Que é Jesus? Você o serve. Você colocou a sua vida diante dele. Você apresentou a sua vida diante do altar para ele. Então quem mais seria que está fazendo isso que está acontecendo na sua vida? Por que aquele negócio não deu certo? Por que aquele emprego não deu certo? Por que aquele papel não saiu? Porque é Jesus, irmãos. É tudo por Ele e é tudo para Ele. Não tenha medo daquilo que tem acontecido. Amém? O segundo ponto que eu queria falar com vocês é que Pedro, por mais que o texto fala que ele andou sobre as águas, mas quando eu leio esse texto eu não consigo imaginar Pedro andando sobre as águas. Eu consigo imaginar ele andando sobre uma palavra. Quando nós vemos aqui lá no capítulo 29, Jesus, ele fala, eu posso ir? Jesus vira e fala, vem. Então ele não pisou naquele rio, ele pisou na palavra que falava, vem. Quantas e quantas e quantas vezes o Senhor chamou você e falou, vem. Mas mais uma vez, talvez o medo não te permitiu sair do barco. Talvez o medo não te permitiu perguntar para o Senhor se você poderia ir ter com Ele. Mas Pedro, talvez pelo seu temperamento, como eu falei, impossível, ele falou, se ele falou para mim, eu vou. E ele foi, ele começou a caminhar. Ele andou sobre as águas, mas existiu algumas situações adversas que aconteceram com ele, que ele não conseguiu chegar até Jesus e começou a afundar. E agora eu queria falar um pouco sobre isso. Todos nós aqui sabemos que ele era um pescador. E talvez ele foi pela palavra que o Senhor chamou ele, quando falou vem, ele foi. Mas ele, ao olhar ao redor, aquele vento forte, o barco balançando, ele como pescador, vocês já pararam para pensar quantos amigos ele perdeu em pescarias? Quantas embarcações já tinham virado com ele e ele perdeu todo o alimento que estava dentro do barco? Quantos barcos talvez eles já não perderam? Quantos amigos morreram? E quando eu leio esses textos, o que vem à minha mente é isso. Ele temeu aquele vento, não foi simplesmente por causa do vento, mas talvez aquele vento remetia ao passado que ele viveu como pescador, aos traumas que ele viveu no passado. Ele começou a relembrar das coisas que já tinham acontecido quando ele estava atravessando, talvez aquele mesmo lugar que ele estava atravessando. Pode ter acontecido algum acidente com ele no barco, eu não sei, a Bíblia não fala. Mas por ele ser um pescador, eu tenho certeza que ele já havia passado por vários ventos, e eu tenho certeza que ele perdeu várias pessoas pescando. Porque nós sabemos que eu gosto muito de pescar, mas a nossa pescaria é muito diferente do que pescar em alto mar. Então Pedro começou a temer ao vento, não, ao seu passado. E não existe nada pior, não existe nada que vai nos derrubar quando nós deixamos o nosso passado vir à tona e ditar o nosso futuro.
Não sei se vocês... Eu estou tentando ser o mais simples possível no falar, para que vocês venham compreender. Tem nada pior do que você deixar o seu passado tomar conta de você. O nosso passado, ele não importa. A partir do momento que nós conhecemos a Jesus, irmãos, é dali para frente. E sabe o que é engraçado? 5 minutos atrás já não importa. O que importa é o daqui para frente. Então, se eu deixar com que isso venha me atingir, venha me assolar, venha entrar dentro de mim, eu vou afundar, eu vou morrer. Se eu deixar os traumas do meu passado entrar na minha mente, eu vou morrer, e às vezes eu posso levar outras pessoas a morrer comigo também. Assim como esse homem, que talvez poderia ser o mais corajoso ali, que foi o único que pediu para ir. Talvez nós poderíamos olhar todos os discípulos, e todos os discípulos talvez teriam medo, mas quando nós olhávamos para ele, falava: não, ele não vai ter medo, ele vai. Ele vai. É isso que me faz pensar que o que levou ele a afundar não foi simplesmente o medo do vento, mas o medo do seu passado. O que você tem feito com as coisas que têm machucado o seu espírito? Como você tem andado com a palavra a qual Deus deu para você? Sabe, o Senhor, ele te chamou, vem. E você começou o ministerial, você começou no ministério, você começou a fazer as coisas, mas de repente você sentiu medo e você recuou. Você esqueceu da palavra. Você esqueceu da palavra que o Senhor te deu. Não é sobre você, irmãos. A Bíblia e o Evangelho nunca vai ser sobre nós. Então, sobre o seu potencial e sobre a sua capacidade, você nunca vai conseguir em lugar nenhum. Mas você nunca pode esquecer daquele que te chamou. Vem. Vem. Não pare o seu ministério por conta de um medo ou de um trauma. Não pare de servir na casa do Senhor, ou no seu serviço, ou na rua, onde for, por causa dos seus medos. Não deixe com que os seus medos parem aquilo que o Senhor tem para você e aquilo que o Senhor te chamou. Faça, sem recursos, não sei como, só faça. E não tenha medo. Se você de repente começar a lembrar do seu passado e coisas vierem ao seu coração e começar a te entristecer, dobre o seu joelho e não faça como os discípulos achando que era um fantasma, mas dobre o seu joelho e fala: Senhor, eu clamo ao Senhor, eu estou com medo nesse momento, mas a tua palavra que mandou eu ir, eu quero que arranque esse medo de mim e me faça ir. E vá ter com Jesus, vá ter com Ele. Vocês estão entendendo? Talvez ele olhando, Jesus ainda estava bem longe dele. E muitas vezes isso acontece em nossa vida. Parece que Jesus está tão longe. Parece que tem tantas coisas acontecendo, tantos problemas acontecendo, tantas pressões do mundo, tantas pressões da nossa família, tantas pressões ministeriais, e tantas pressões que nós olhamos e enxergamos Jesus tão longe, tão longe, tão longe, que fala: não, ele não vai conseguir me salvar. E nós esquecemos do poderio de Jesus, o quanto ele é poderoso. E Pedro grita desesperado porque acha que vai morrer, e vai assim como os amigos dele, e assim como várias coisas que já aconteceram, e ele grita, e Jesus, a Bíblia fala que Jesus estende a mão e pega ele. Então parece que Jesus está longe, mas Jesus está a um braço estendido de você. Não tenha medo, irmãos. Não tenha medo. Pare de dar passos para trás. Em vez de dar passos para trás, é melhor que você fique parado. Acalma o seu coração. Que você possa
compreender que Jesus ele está pronto para te ajudar em qualquer momento. Vocês acham que Jesus não viu que ele estava se afundando? Que ele estava afundando e que ele estava afundando? Você acha que Jesus não percebeu isso? Mas existe algo que nós temos que fazer. Jesus ele não é invasivo, ele não vai forçar, ele não vai fazer nada a qual você não queira. Jesus só pôde tomar uma atitude de salvar ele quando ele falou: Senhor, me salva. Então às vezes está tudo tão bagunçado na sua cabeça que você não pede nem ajuda para Jesus. Você procura tudo e todos e todas as pessoas, mas você esquece da única pessoa a qual você teria que perguntar e falar: Senhor, me salva. Você fala: Pai, me salva. Você fala: Mãe, me salva. Pastor, me salva. A igreja me salva. Mas você não fala: Jesus, me salva. Um certo tempo no Brasil eu estava muito agoniado com algumas coisas e eu cheguei para ter uma conversa com o meu pastor, o pastor Luiz, lá no Brasil, e eu falei para ele, descarreguei, falei muitas coisas para ele, muitas coisas para ele. E a única coisa que ele virou para mim e falou foi: você já perguntou para Jesus? E eu falei: não. Ele falou: então vai para sua casa, dobra o seu joelho e pergunta para Jesus. Porque eu queria ouvir alguma coisa dele. Eu queria que ele falasse, eu queria que ele fosse, sei lá, um guru espiritual na minha vida. Eu falei: que esse cara doido, vem pra cá, eu tô precisando de ajuda. O cara é meu pastor e fica fazendo esses trem, perguntar para Jesus. Eu sou crente. Eu falei: eu sou crente, mas realmente eu não perguntei para Jesus. E de fato, eu cheguei na minha casa, aproveitei que eu estava só, liguei o som mais alto, peguei meu violão, comecei a tocar violão com o som ligado. Bagunça, eu sou meio assim, o som tá ligado com a música, eu tô tocando violão com outra música e lendo a Bíblia. Eu sou meio confuso assim. Não sei porquê, mas eu sou. E naquele momento eu parei e perguntei: Jesus, o que o Senhor quer que eu faça? E na hora eu escutei a voz dele. E ele falou: você precisa fazer assim, 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 assim. Desse dia pra cá, irmãos, eu descobri o quanto que é fácil. É só perguntar para Jesus. Ah, mas eu não estou ouvindo Jesus, eu nunca ouvi Jesus. Será? Será que você nunca ouviu Jesus? Jesus, ele fala o tempo inteiro por aqui. Jesus está falando a todo momento. E será que você não consegue ouvir Jesus? Irmãos, quando vocês estão muito agoniados, muito nervoso, tudo que a gente quer quando a gente está nervoso e é o que? É silêncio, porque a gente não quer conversar com ninguém, não quer falar com ninguém. Mas de repente está naquele silêncio e um canto de um passarinho começa a cantar. Ou se a gente começa a ouvir algum som de um barulho de chuva, aquilo te acalma, porque Jesus ele está falando através da sua criação. E aquilo acalma. Então sempre que vocês estiverem passando por alguma coisa, alguma situação difícil, antes de vocês procurarem qualquer pessoa, primeiro chame Jesus. Chame Jesus. Fala: Jesus, eu preciso do Senhor. E se você não dá conta, fala: Jesus, eu não dou conta. Manda alguém para me ajudar, porque eu não dou conta. E eu tenho certeza que Jesus vai estender a mão para você, vai pegar no seu braço, te subir e colocar você no barco. O que nós não podemos, irmãos, é olhar para o nosso passado, olhar para trás. Em Lucas 9 fala que aquele que põe a mão do arado não pode olhar para trás. Quando você coloca a mão, irmãos, no arado, quando você pegou, fala: Senhor,
Agora eu estou indo pela sua palavra. Não olhe para trás, irmão. Só encare aquilo que o Senhor falou e vai. Não olha, porque o olhar para trás muitas vezes vai te fazer se sentir ou superior a quem está lá atrás, e você não é superior a quem está lá atrás. Simplesmente o processo dele começou agora. Ou vai te fazer sentir inferior, porque você vai olhar para trás, de repente quando você olhar para frente, outras pessoas já estão em outro lugar, em outro nível. Então só olha para aquilo que o Senhor tem estabelecido para você. Olha para aquilo que o Senhor estabeleceu na sua vida como chamado. Se o seu chamado, irmãos, é ser um ministro de louvor, seja um ministro de louvor. Não seja um missionário, ou não seja, eu não sei. Faça aquilo que Deus te chamou para fazer. Porque quando você deseja o ministério do outro, talvez o ministério do outro não é aquele o ministério ao qual Deus tem para você. Talvez aquela pessoa, ela pode te inspirar. Quando nós olhamos para pessoas de Deus, aquelas pessoas nos inspiram. Mas nós não podemos ansiar pelo ministério daquela pessoa, porque é daquela pessoa. É daquela pessoa. A Bíblia, quando ela fala que alguém ansiou o lugar de alguém, ela se refere a Lúcifer, que ele ansiou o lugar de Deus e ele caiu. Por quê? Porque ele já tinha tantas coisas, tantos afazeres ali estabelecido para ele, mas ele queria mais. Ele queria outra coisa. Ele desejava outra coisa. Então deseje aquilo que o Senhor tem para você. Faça aquilo que o Senhor tem para você. Olha para frente. Olha para Jesus. E quando você começar a temer, quando você começar a sentir medo, que você olhar à sua volta e o vento estiver muito forte, e você olhar ao redor e as coisas estão balançando, pare de olhar. O seu alvo é Cristo. Foque em Jesus. Ele tem que ser o foco da sua vida. Não estou falando que você não vai passar por dias difíceis. Como eu falei, você vai ter dias difíceis sim, irmãos. Mas não é um fantasma. Existem momentos que nós só queremos ficar sozinho mesmo, e isso é normal. Jesus por várias vezes optou ficar sozinho. Nesse texto fala que ele ficou sozinho para orar. Mas uma coisa é, sempre que Jesus ficava sozinho, nunca era para reclamar, era sempre para falar com o Pai. Sempre para falar com o Pai. Então quando você for ficar sozinho, não é para curtir a sua tristeza, irmãos. É para você curtir o momento que o Senhor está te dando a sós com o Espírito Santo. Entre no seu quarto. Tá difícil? Senhor, não tá nada fácil. O que o Senhor quer que eu faça? Leia a Bíblia, irmãos. Sabe, uma das coisas que eu faço que me acalma, quando eu estou na minha casa e às vezes eu estou muito aflito e foi todo mundo dormir, e minha cabeça não para, minha cabeça pensa muito, eu nem durmo direito, porque minha cabeça ela é 24 horas pensando. Eu pego a Bíblia, isso é eu abro em Salmos e eu começo a cantar o Salmo a qual eu estou lendo. Eu invento qualquer ritmo e vou cantar o Salmo. Isso começa a me acalmar, porque eu começo a cantar e começo a declarar aquelas palavras, e Jesus começa a vir com conforto sobre o meu coração, sobre o meu espírito, sobre mim. Então não tema se o barco está balançando demais, se você saiu do barco, se você já está afundando, se você já afundou. Só lembre de uma coisa: clame a Jesus, que Ele está a um braço de você. Amém? Vocês estão compreendendo que é tudo Jesus? Esse mesmo Pedro que começou a afundar e que Jesus salvou ele, que estendeu a mão e salvou ele, no capítulo depois, no próximo capítulo, ele é aquele mesmo Pedro que fala: Senhor, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo.
Olha a revelação a qual ele tem de Jesus. Jesus pergunta para um: quem você acha que eu sou? E você? Você acha que eu sou o quê? Você acha que eu sou o quê? E de repente Pedro fala: Senhor, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Fica lá em Mateus 16, no verso 15. Perguntou-lhe ele: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Aí Jesus fala: bem-aventurado és tu, Simão, pois não foi a carne e sangue que revelou, mas meu Pai que está nos céus. Sabe o que isso revela, irmãos? Que nós podemos passar até por momentos difíceis na nossa vida, de dores, de susto, coisas que vão muitas vezes nos tirar do chão, mas nós aprendemos algo com aquilo. Deus nos ensinou algo, e o que ele ensinou para Pedro foi uma das maiores revelações: quem era Jesus. Você quer saber quem é Jesus? Você quer entender quem é Jesus? Você quer conhecer mais a Jesus? Mergulhe nele, entregue nele. Eu gostaria que vocês se levantassem. Nós vamos adorar um pouco com alguns louvores. Que o Ministério de Louvor pudesse que você lembre que Jesus está a um braço de distância de você. Se nessa manhã você sentir vontade de abraçar a Jesus, abrace Jesus. Mas Jesus não está aqui. Abrace alguém, ou abrace a você mesmo. Sabe, Jesus está aqui, irmãos, nesse momento. Ele quer que você sinta que você não precisa temer as adversidades da vida, mas Ele quer que você confie tanto nele, tanto, que apesar das adversidades da vida, você vai lembrar lá que está falando em Salmos, que aos teus o Senhor dá enquanto dorme. Ele dá enquanto você dorme. Então muitas vezes nós estamos tão agoniados. Ele está falando assim: meu filho, vai dormir porque eu quero te presentear, meu filho abençoado. Feche seus olhos, amém.